Estamos de volta. Rose já está chegando aí. Fizemos muitos testes e agora deu tudo certo. E agora vai, nossa aula sai. Rose já está chegando. Vou convidar ela aqui para estar conosco. Olá! Ei, Seja bem-vinda. obrigada. Vou falar um pouquinho de você aqui, porque vai ficar gravado aí para as meninas que hoje não puderam estar conosco. Então, o que eu vos apresento é a Rosiane Barcelos de Oliveira. Estou aqui com uma cola sobre quem ela é, porque é muita coisa para uma mulher só, viu? Já quero começar te dando parabéns. Rosiane Barcelos de Oliveira, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem especialização em estudos linguísticos pela Univix, em São Paulo, mestrado em comunicação pela... Me corrija se eu estiver errado, que o meu inglês não é lá essas coisas. Suffolk University, é isso? A gente fala Suffolk, mas é isso Essa aí. mesmo. Eu abrasileirei. E no momento É, está fazendo pesquisa de PhD em Linguística Aplicada pela University of Massachusetts, em Boston. uhum. Professora de comunicação e intérprete, que hoje mora na Flórida com a família. Seja muito bem-vinda. É uma honra para nós ter alguém do seu gabarito aqui conosco, nos ensinando sobre comunicação. É algo que eu acho que, no geral, é um pouco complicado. A gente tenta comunicar, às vezes, uma coisa, não consegue comunicar da maneira correta. E a mulher sábia, uma das coisas que nós precisamos saber é nos comunicar com os outros. Então, eu estava, assim, realmente muito ansiosa por esse dia, por essa aula, porque eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, que você tem aí um montão de coisa para ensinar para gente. E eu quero te dar as boas-vindas, pedir que você também fale aí um pouquinho sobre você e pode começar, sinta-se à vontade, tá bom? Ô, Aline, muito obrigada. Eu quero, claro, não poderia começar de maneira nenhuma sem falar com vocês o quanto que eu estou honrada, o quanto que eu estou feliz em estar aqui com vocês. É diferente porque eu não estou vendo as outras pessoas, né? Eu só estou vendo a Aline, mas eu quero crer que tem mais alguém aí nos ouvindo. Muito obrigada, Aline, mais uma vez. É uma honra, verdadeiramente uma honra. E as suas palavras são muito gentis. E eu acho que você já falou o básico. Parece que eu sou mais do que eu sou, mas eu sou muito pouca coisa. E eu gostaria, então, se pudermos, então, começar, já podemos? Podemos sim. Já Tá temos, tudo. só para você saber, nós já temos aí pelo menos 5 nos acompanhando. Ó. Elas estão. Ah, Aparece para você aí eu as tô. mensagens? Sim, Tá sim. acompanhando? Eu tô vendo, Então, inclusive, pessoas que eu conheço, Rosângela Molulo, não é possível que tenha outra Rosângela. Que honra! É a não, minha com amiga certeza ela. da minha igreja, lá de Vila Ai, que Velha. bem. Seja Uma bem-vinda. bênção mesmo. Eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu não posso falar o suficiente. E muito obrigada por participarem. Vamos tentar fazer desse estudo um momento de comunhão, um momento Amém. de nos alimentarmos juntas. Eu espero de coração que eu tenha trazido alguma coisa que possa dar a vocês alguma perspectiva, alguma informação nova, ou talvez não informação nova, mas algo que vocês possam revisitar mais uma vez. Realmente é um prazer. Então, nós nos reunimos aqui nessa noite para falarmos um pouco de como a mulher sábia conhece o poder das palavras. Né? Se vocês leram lá o livro, tiveram acesso ao capítulo 3 do livro, e eu só gostaria de dizer para vocês que eu li cuidadosamente, fiz meu dever de casa, li o capítulo, mas eu peço a vocês a liberdade de sair um pouco do livro, embora ele esteja sendo a minha base, mas eu acho que o livro nos aponta algumas direções que a gente pode juntas explorar e conversar a respeito. Foi o que eu fiz, por isso que eu digo que eu
peço a liberdade a vocês de sair um pouquinho do livro, bastante do livro. Seja livre, tá? Então, tá bom. Eu gostaria então de começar falando para vocês, contando para vocês uma história. O meu avô era um homem sensato. Ele falava pouco, mas demonstrava muito. Eu me lembro vividamente de uma vez estar sentada na cozinha da casa do meu avô, é o meu avô paterno. E eu estava com algumas tias e nós começamos a, entre aspas, fazer comentários sobre a vida de alguém. Fofoca. Meu avô se levantou calmamente de sua própria cadeira, na sua própria casa, e ele disse: esta conversa não é boa para mim. Eu estou vendo, é como se eu estivesse vendo o meu avô fazer isso. E eu me lembro vividamente das palavras. Essa conversa não é boa para mim. E se retirou em silêncio. Embora na época eu tenha rido disso, e até hoje penso nessa história com uma certa graça, eu sei muito bem hoje em dia que o meu avô estava resistindo ao diabo, resistindo à tentação de falar pelo simples prazer de falar. Este falar que não toma responsabilidade alguma a respeito da vida humana da qual se fala. Meu avô estava sendo sensato. A mente dele, nesse processo de transformação por Cristo, sendo transformada por Cristo, estava dominando a língua. E não o contrário, ele não estava permitindo que a língua dominasse todo o seu corpo, como nos diz lá o apóstolo Tiago, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Porque pensa bem, quando nós falamos irresponsavelmente, quando usamos a língua de maneira irresponsável, acaba o corpo todo sofrendo. Porque pensa, a gente fala, se arrepende, depois fica debatendo, será que eu peço desculpas? Como que eu posso pedir desculpas? Como que eu posso me retratar? E isso acaba trazendo consequências até mesmo físicas para nós. Penso que todas nós hoje aqui, fundamentadas no nível maior ou menor de, digamos assim, intelectual, nós conhecemos o poder das palavras, da comunicação. Eu tenho certeza também que se eu perguntasse para vocês que me dessem um exemplo de uma vez em que uma palavra te edificou, te encorajou, te deu uma nova perspectiva, e contrariamente, uma vez em que uma palavra tenha te desencorajado, até mesmo te humilhado, ou quem sabe caluniado, vocês teriam um exemplo para contar. Quem sabe até vários exemplos. Mas se nós formos honestas, existe também a chance de nos recordarmos de um episódio onde fomos as autoras desta, que eu vou chamar de palavra ruim. Fomos a que caluniamos, ou julgamos, ou quem sabe demos continuidade a uma conversa que nada trouxe de benéfico a ninguém. Essa conversa aparentemente inconsequente e, digamos, não maligna, também é pecaminosa. E tudo acontece pelo nosso prazer em falar. Vejam bem, o nosso prazer em falar, ele tem uma procedência boa. Nós somos seres literários. Nós usamos a palavra, nós nos utilizamos da palavra, nós gostamos de história, nós gostamos do que a gente chama em inglês de plot, né? O desvendar da história. Nós nos relacionamos com as histórias, nós ouvimos e contamos histórias como uma forma até mesmo de explicar as nossas situações, nós nos relacionamos com as histórias contadas. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário, esse é um dom de Deus. A minha proposta hoje é que nós façamos uma reflexão sobre o poder da comunicação do ponto de vista, digamos assim, intelectual e secular. E depois nós façamos um contraponto entre alguns desses conceitos seculares sobre a comunicação com conceitos ou verdades bíblicas. E vejamos como a Bíblia está à frente dos tempos, até mesmo quando se trata da comunicação. Mas vamos começar então do começo.
nós vamos falar de um modelo simples de comunicação. Eu tinha aqui uma imagem que eu estava com a esperança de poder compartilhar, mas não vai dar certo, não tem problema nenhum. Eu vou então falar para você sobre esse modelo de comunicação que é muito usado nos cursos de comunicação. Não tenho certeza aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos esse modelo ele é muito usado nos cursos de comunicação oral. Esse modelo de comunicação, eu vou usar um bem simples. Ele tem o emissor, a mensagem em si, o receptor e o feedback. E vamos tentar, então, explicar cada um desses componentes. O emissor e o receptor. Tanto o emissor da mensagem quanto o receptor desenvolvem um papel nessa comunicação, que é o papel de encodificar e de decodificar a mensagem. Encodificar nada mais é do que colocar num código. A gente pega aquele pensamento, ou uma ideia, ou um sentimento, coloca num código. No nosso caso aqui hoje, por exemplo, a fala, a comunicação oral, e transmitimos essa mensagem para o receptor. E o papel do receptor é exatamente o contrário. O receptor recebe a mensagem e ele, digamos assim, ou ela desembrulha essa mensagem para saber o que ela contém, o que está sendo dito. E eu quero dizer para vocês que a nossa palavra sempre, 100% das vezes, carrega significado, mesmo quando nós não estamos conscientes desse significado, mesmo quando falamos alguma coisa por falar, digamos assim, inocentemente. Isso porque o nosso falar, ele é sempre fundamentado em quem somos, na nossa experiência de vida, no nosso histórico familiar, na nossa cultura, na forma como fomos criadas. Então, esse conceito de que tanto o emissor quanto o receptor têm o poder de influenciar a mensagem, ele nos faz pensar em Provérbios 15:1, que é um texto conhecido, né? Vamos lá? Provérbios, eu não sei se vocês têm a Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui de verdade. Inclusive, eu marquei os textos para ficar um pouquinho mais fácil. Mas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Provérbios 15:1 é aquele versículo que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vamos voltar então a esse texto um pouquinho mais tarde. A mensagem é aquilo que está sendo transmitido, certo? Nós estamos numa aula aqui hoje, ou num bate-papo. Então, digamos, essa aula é a mensagem a ser transmitida. O canal, que faz parte também desse modelo de comunicação, que eu acabei não falando lá atrás, no nosso caso aqui, nós temos dois. Nós temos a boca em si, porque eu estou usando a minha boca para transmitir essa mensagem, que é oral, e o computador, ou seja, o telefone, certo? É um outro canal, é o canal que nós estamos usando para transmitir essa mensagem. Então, quando eu penso nesse modelo de comunicação, me faz pensar no apóstolo Tiago, né, o irmão de Jesus, quando ele se refere à língua, naquele texto lá que é tão conhecido. Eu acho que quando ele se refere à língua, ele não está falando somente desse órgão físico. Eu creio que ele esteja falando de um aparato psicológico e espiritual que promove a comunicação. Olha só o que esse comentarista bíblico disse a respeito desse texto de de Tiago, desculpa, Tiago 3, de 5 a 12. Ele diz o seguinte: vamos ler primeiro o texto, acho que vai fazer mais sentido antes de eu ler para você o comentário. Tiago 3, de 5 a 12, que diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. Ela é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém,
ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Eu li até o versículo 8. E olha o comentário desse comentarista bíblico, diz o seguinte: esta caracterização de Tiago, da língua como fogo, do mundo de iniquidade, mal incontrolável, é ainda mais perturbadora porque Tiago não está sugerindo que as nossas línguas, essas abas musculares de nossa boca, são em si possessas pelo diabo. Este é um ponto que Tiago vai esclarecer nos versos futuros. Concordando com Jesus, Tiago disse que é, entre aspas, daquilo que o coração está cheio, que a boca fala. Lembra que Jesus também falou que é o que sai da boca que contamina? Lá em Mateus 15:11. Assim como nossas obras revelam nossa fé, nossas palavras revelam nosso coração. Não podemos controlar a língua pelo nosso próprio esforço, porque não podemos mudar nossa natureza pecaminosa pelo nosso próprio esforço. Voltamos então às características ali, os elementos da comunicação. O feedback. O feedback é em si a troca da mensagem. É a resposta do receptor para o emissor e depois do emissor para o receptor. Então, novamente, os dois fazem parte do feedback. Ele vai e volta. E o feedback, na verdade, gente, é a única forma que nós temos de saber se houve comunicação, certo? Se a mensagem foi clara, se a mensagem foi decodificada, da maneira como nós intentamos. O feedback é, então, essencial. No entanto, o feedback ele não é assim limpinho, digamos assim, livre de contaminantes, porque num grau menor ou maior, toda comunicação ela sofre o problema do ruído. E o ruído, nós temos dois tipos de ruído na comunicação, em qualquer comunicação. O ruído físico, certo? Aquele que o nosso ouvido é capaz de detectar. Por exemplo, música muito alta na hora da comunicação, pessoas conversando muito alto, barulho de construção. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, particularmente nessa época do ano, que é verão, as pessoas são enlouquecidas com cortar grama, e todo mundo corta grama com uma máquina. Às vezes eu estou em casa, de manhã é o meu melhor horário assim, para ler, para estudar, e tal, o pessoal com a máquina, e eu estou, gente, mas será que precisa cortar tanto assim a grama? Ele não cortou essa grama na semana passada? É um barulho realmente perturbador. Por outro lado, quando eu estou no Brasil, eu reclamo do barulho de música. O pessoal lava carro, eu não sei como que é em São Paulo, mas em Vitória, Vila Velha, onde a gente mora, o pessoal lava carro e com a música muito alta. Eu fico, mas gente, mas eu tenho que gostar da música que ele gosta. Então, esse tipo de barulho. Eu tendo a falar muito alto, por exemplo, às vezes eu acho que a minha própria voz é uma forma de barulho na comunicação, porque eu falo muito alto. E por aí vai. Mas tem outro tipo de barulho que ele é mais discreto, digamos. Embora ele também seja um barulho muito perturbador e muito alto, que é o barulho psicológico. O barulho psicológico são, por exemplo, as nossas preocupações, quando a gente está se comunicando, as preocupações que vêm à mente, o nosso julgamento da pessoa com a qual nós estamos conversando, nossos medos, raiva, a preocupação de não sermos compreendidas. E esse barulho psicológico, ele não tem que estar diretamente conectado à pessoa com a qual nós estamos conversando. Ele pode acontecer porque nós já estamos lidando com esses barulhos, com essas preocupações, antes mesmo da comunicação. E um problema muito significativo do barulho psicológico, gente, é que ele nos atrapalha a prestar atenção de verdade. Ele nos atrapalha a prestar atenção de uma maneira completa à pessoa que está falando. E pior do que isso, esses barulhos psicológicos, eles nos atrapalham a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo isso com vocês, eu falo primeiramente para mim. Os meus barulhos pessoais, os meus barulhos psicológicos pessoais, o meu problema de julgar as pessoas,
o meu exercício diário de pedir a Deus que reorganize, reoriente as minhas prioridades. Tem sempre aquela voz da ansiedade falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É esse barulho me atrapalhando a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para me dizer. Então, novamente, quando eu falo para vocês, eu falo primeiramente para mim. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características da comunicação. Como a Aline falou lá no começo, né? A comunicação é complicada. E isso não é novidade para ninguém, não tem ninguém, eu não estou descobrindo a pólvora aqui, não é mesmo? Porque em cada encontro comunicativo há vários participantes, certo? Pode estar duas pessoas conversando, o emissor e o receptor. E mesmo assim, há várias pessoas participando. E você deve estar perguntando, mas como assim? Eu já te explico. É porque cada um de nós traz consigo várias outras pessoas. Nós trazemos, por exemplo, a pessoa que nós pensamos que somos, a pessoa que nós conhecemos sobre aquela pessoa com quem estamos conversando, a pessoa que nós desejamos ser e a pessoa que nós somos de verdade. E várias outras. Tem estudiosos da comunicação que diz que nós trazemos pelo menos 6 pessoas conosco cada vez que nós nos comunicamos. Então, essa multiplicidade de participantes, digamos assim, faz com que a comunicação seja uma tarefa complicada. Ela nunca é linear. Talvez por isso mesmo sejamos alertados a ser claros e específicos no nosso falar. Lembra lá quando Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Eu acho que a gente pode explorar aqui que talvez o que Jesus quis dizer com procedência maligna, é que quando a gente fala mais do que o necessário, a gente acaba assim, metendo os pés pelas mãos, não é? Aí fica aquela sensação, falei demais, como que eu conserto? Aí você fica tentando achar palavras para consertar aquilo que foi dito, que não deveria ter sido dito, ou a gente fica talvez disfarçando, sem ir direto ao assunto, e isso acaba sendo de procedência maligna, porque contamina o nosso relacionamento. De novo, eu me volto lá ao comentário desculpa a redundância, desse comentarista da Bíblia, o MacArthur. Ele diz o seguinte, ele ressalta que o que Jesus talvez estivesse sugerindo é que toda fala deveria acontecer como se estivéssemos sob juramento para falar a verdade. Imagina se nós conseguirmos ter um pouco dessa perspectiva cada vez que nós nos comunicássemos com alguém. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como a Aline falou no começo, eu trabalho como intérprete. E tem umas interpretações que eu faço que eu preciso levantar a mão direita e fazê-la sob julgamento, porque são interpretações que são feitas em órgãos de algum estado americano, então eu preciso fazer aquele juramento mediante a lei de que eu vou falar a verdade, nada além da verdade, somente a verdade. E embora eu tente ser decente nas minhas interpretações e de fato falar a verdade, é curioso que quando eu faço o juramento e quando eu ergo a minha mão direita, tem um peso diferente, me faz refletir mais uma vez sobre o meu trabalho de intérprete. Então pensa, se nós conseguíssemos aplicar essa verdade de Jesus na nossa comunicação diária, certamente nós viveríamos um mundo diferente, eu tenho certeza disso. Outra característica da comunicação, gente, é que ela é sempre relacional, ou seja, ela não acontece no vácuo, ela não é unilateral, ela só pode acontecer entre seres humanos. Eu quero dizer para vocês que os animais se comunicam e tem muita pesquisa, muitos estudos a respeito disso, mas a comunicação, e eu não tenho especialidade nenhuma a respeito da comunicação dos animais, mas nós estamos falando aqui hoje da comunicação humana, então ela é inteiramente relacional. Uma outra característica da comunicação ou da palavra, e essa, gente, se tiver uma coisa que vocês forem levar hoje à noite desse estudo, e eu gostaria que vocês se lembrassem dessa.
Uma vez dita, a palavra toma forma de matéria. Eu vou falar de novo. Uma vez dita, a palavra toma forma de matéria. Nós não temos o poder de desfazer o que foi dito. E eu gostaria de enfatizar para vocês que eu tirei esse conceito não da Bíblia. Eu tirei esse conceito de um livro de comunicação, que infelizmente eu não me lembro aqui agora qual foi. Mas olha a seriedade disso. Deixa eu dar um exemplo. Na época que o ex-presidente Obama se candidatou, o Biden, que na época era senador, ele fez um comentário a respeito da candidatura do Obama e ele disse o seguinte: claro, o Obama é um homem. Isso foi uma entrevista que ele deu na CNN. O Obama é um homem articulado, ele é um homem inteligente, um homem limpo. Ele usou esse termo, que em inglês, clean, teria vários significados. E esse comentário dele foi muito mal interpretado, muito mal visto na mídia. Vocês sabem do problema racial, vocês devem saber do problema racial aqui nos Estados Unidos. Então, essa fala dele foi interpretada como sendo uma alusão à cor do presidente, à cor da pele do presidente. Ele se desculpou, o pedido dele de desculpa foi divulgado, ele disse: a minha palavra foi tirada completamente fora de contexto, eu estava me referindo à capacidade dele, do Obama, de ser articulado, de falar bem e essas coisas. Olha, certamente o pedido dele de desculpa ou de perdão foi aceito, tanto é que ele foi depois o vice-presidente nos 2 mandatos do Obama e eles são amigos e aparentemente amigos íntimos. Eu creio totalmente que o pedido dele de desculpa foi aceito. No entanto, as palavras dele jamais foram desfeitas. Esse é um exemplo, mas eu quero voltar mais tarde e dar para vocês um outro exemplo dessa ideia de que a língua, a palavra, uma vez dita, toma forma de matéria. Vamos lá então, vamos tentar fazer uma contraposição aqui, ou uma comparação com algumas verdades bíblicas. Vamos lá no comecinho, no começo, literalmente. Vamos em Gênesis. O mundo, gente, lembrem, ele foi criado através da palavra. A palavra tem o dom, o poder de criar, de trazer à existência. A palavra é a matéria-prima de Deus. Olha lá, Gênesis, no capítulo 1. Olha o versículo 3. Disse Deus, haja luz. Aí, e continua. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. E continua, versículo 9. E disse Deus, e disse Deus. Deus, me arrepia pensar nisso, porque Deus sequer usou as mãos. Deus usou a palavra para criar. E pensem, mesmo as grandes criações do mundo, elas começaram como uma ideia, uma necessidade, e depois ela tomou forma, veio à existência através da comunicação, algumas delas. E deixa eu falar de uma outra coisa interessante, ainda falando sobre as invenções humanas. Por exemplo, o homem inventou o fogo, criou o fogo, e ele deu nome ao fogo, certo? E olha que interessante, por causa dessa capacidade que nós temos de dar nome aos objetos e às nossas experiências, nós não precisamos criar o fogo toda vez de novo. Já pensou? Se nós não tivermos essa habilidade, toda vez que eu pensasse no fogo e quisesse falar com você sobre o fogo, eu ia ter que criar o fogo de novo, certo? Mas isso não é necessário. E olha que coisa maravilhosa. Deus é que nos deu essa habilidade de dar nome às coisas, de dar nome às nossas experiências humanas. E voltando lá em Gênesis, Deus deu a Adão a habilidade de dar nome aos animais antes de lhe dar uma companheira. Não é interessante pensar sobre isso? E isso eu descobri também no livro de linguística. Eu não sei se o autor estava
se comunicando de uma maneira alegórica ou metafórica, ou se de fato ele é cristão. Mas ele disse isso. E de fato, se vocês olharem lá em Gênesis 2, de 19 a 20, está lá claramente que Deus deu ao homem a liberdade de dar nome. Deus não impôs também, não. Ele, olha, tá aqui os animais, deixa eu ver que nome que você vai dar para ele. E o curioso é que até hoje nós temos nós carregamos, digamos assim, essa marca genética. Nós, seres humanos temos a capacidade de dar nome às nossas experiências. Por exemplo, 20 anos atrás, 20 anos atrás, quem falava googlar? Ah, vamos olhar no Google, vamos googlar. Não se fala googlar no Brasil? Aqui nos Estados Unidos o verbo é to Google. Let's Google it. Vamos lá Aqui na sua googlar. vamos dar um Google. Dar um Google. Ok, dar um Google. Nos Estados Unidos a gente foi criado um verbo, to Google. Olha, surgiu a necessidade, então a gente vai lá e cria uma palavra para dar nome àquela necessidade. Outro exemplo, quando eu saí do Brasil há 22 anos, virtualmente ninguém falava empoderamento. E isso é fascinante. Eu não estou dizendo que a palavra não existia, certamente ela existia. Inclusive, eu já averiguei e ela existia, mas ela era muito rara. Ela era encontrada, pelo que eu vi, mais assim, textos legais, textos jurídicos, enfim. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar disso daí é que usar bem a palavra é uma demonstração de sabedoria e de inteligência. Olha lá, Colossenses 4:6, eu tenho marcado aqui também. Colossenses 4:6, diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quando eu vi esse temperado com sal, quando eu reli esse texto, eu falei, opa, isso tem algum significado. Vamos ver o que que é. E é muito interessante. De novo, segundo o comentário bíblico do MacArthur, o sal tem não somente o poder de trazer o sabor à tona, mas ele também previne a corrupção ou a deteriorização do alimento. Então, o MacArthur, ele diz o seguinte: a fala do cristão deveria agir não somente como uma bênção aos outros, mas como uma influência purificadora dentro de uma sociedade que está em decadência. E aí eu volto ao meu avô. Eu acho que ele estava ali não somente evitando falar, mas ao evitar falar, ele estava prevenindo uma deteriorização das nossas próprias, da vida dele, em não falar mal de alguém, não fazer comentários desnecessários sobre a vida de alguém. Por exemplo, você já teve a experiência de sentir aquela cócega na língua de falar alguma coisa de alguém ou com alguém, mas aí você faz uma oração silenciosa, resiste e não fala? Não é uma sensação maravilhosa de autocontrole, de vitória sobre a carne? Mais que isso, eu acho que aquilo que nós íamos falar talvez não faça diferença nenhuma. Talvez não, eu tenho certeza que não fez diferença nenhuma não termos falado aqui. Deixa eu mudar a minha fala. Se tivéssemos falado alguma coisa, mesmo que seja verdade, pelo simples prazer de falar, aquilo não teria trazido benefício nenhum à vida de ninguém. A comunicação, a palavra, ela tem também o poder de destruir. Esse presente que nós herdamos de Deus, a palavra, ela também pode ser uma fonte de discórdia, de calúnia, de desencorajamento. Olha lá o que Provérbios 10:19 nos diz. A gente quase não consegue falar sobre a língua na Bíblia sem falar de Provérbios, né? Cheio de instruções rápidas, assim, rápidas, mas nem sempre fáceis de seguir. Mas olha só, pessoal, Provérbios 10:19 diz o seguinte:
quando são muitas as palavras, o pecado está presente. E de novo eu volto àquele exemplo, né? Como que é boa essa sensação de vitória, de autocontrole, de eu orei, eu me juntei com uma amiga para orar por alguém sem precisar falar do problema que aquela terceira pessoa está passando. Não nos interessa fazer comentários sobre isso, vamos só orar por ela. Realmente é uma sensação maravilhosa de falar, quando a gente consegue falar o mínimo possível. A palavra também tem o poder de bendizer, de abençoar. Vamos lá, esse é um texto que... Não, eu já li. Vamos então pular ali Tiago, porque já lemos Tiago no capítulo 3. Essa prática de abençoar através da palavra é tão séria, mas tão séria, que olha o que Deus ordenou a Moisés que falasse com Arão, veja bem, que falasse com Arão e seus filhos para abençoar os israelitas. E isso está lá em Números 2, de 26, Número 6, de 22 a 26. Se você não se lembra, agora eu tenho certeza que quando a gente lê, você vai se lembrar desse texto. Número 6, de 22 a 26. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, abençoarmos com a palavra é não somente um privilégio, como é também uma ordenança bíblica. Lembrem que eu falei com vocês lá no começo sobre na decodificação da mensagem que tanto o emissor quanto o receptor têm uma função. Se a mensagem já viesse, digamos assim, meio defeituosa, carregada de raiva, de ofensa do emissor, o receptor, olha que interessante, ainda tem uma oportunidade de reavaliar e, antes de falar, de dar a resposta, oferecer uma palavra que possa dar outra direção, outro tom, outro sentimento à conversa. Boa notícia! Todas nós cristãs temos os recursos necessários para fazer isso, tanto quanto desempenhamos o papel de emissor, quanto de receptor. Aí a gente volta lá em Provérbios 15, 1. A resposta branda tem o poder de afastar, de dissipar a ira. Né? Se a mensagem já veio cheia de ira, como receptor, nós ainda temos a oportunidade de reavaliarmos aquela mensagem e respondermos brandamente. E assim o furor pode ser banido, por assim dizer. Eu acrescento aqui que isso é possível quando nós ao conversarmos com o Espírito Santo, quando nós estamos abertos e atentos a ouvir o que ele tem a nos dizer, e quando desejamos intencionalmente que ele dirija a nossa vida e a nossa língua, de uma maneira prática. Queremos que ele nos ensine a viver. Voltando ao que eu disse antes aqui sobre a palavra tomar forma de matéria, olhem o que esse pastor, o nome dele é Tyler Stanton, né? É um pastor que eu ouço todas as mensagens e algumas vezes mais de uma vez. Ele é pastor de uma igreja chamada Bridgetown Church, no estado de Oregon, aqui nos Estados Unidos. Ele fez uma série de pregações sobre a bênção, sobre bênção, e ele diz o seguinte, eu traduzi aqui para vocês. Se eu perder a calma durante um argumento com a minha esposa e se em um momento de fúria eu falo uma coisa sem pensar, em momento de emoção, Deus vai me perdoar por isso se eu orar e pedir o perdão dele. Mas isso não simplesmente conserta imediatamente a quebra, a violação no relacionamento que aconteceu através do que eu falei. Será preciso um processo longo e vagaroso para remendar. Olha a linguagem dele aqui, gente. Para remendar os rasgos
feitos pelos meus pecados, que acabaram por permear o meu relacionamento no mundo em que vivo. Deus, olha essa frase, Deus é perdoador, mas o pecado não é. O perdão de Deus e o estrago colateral do pecado coexistem. Eles coexistem dentro da mesma vida e no mesmo mundo ao nosso redor. Ou seja, a gente se arrepende, louvado seja Deus pelo arrependimento, louvado seja Deus pelo perdão de Deus. Mas isso não tem o poder de desfazer aquilo que foi feito. O estrago feito por uma palavra ruim, ele demora tempos para ser remendado, digamos assim. Mais uma vez, vale lembrar que a palavra toma forma física, uma vez que ela é verbalizada. Olha, para finalizar. Rosiane, sem querer te interromper, mas eu acho interessante, enquanto você fala, que a palavra ela tem o poder, então, de atingir dois níveis da nossa vida, vamos dizer assim, né? Não é só o nível espiritual. O espiritual, ok, o Senhor vai nos perdoar, a gente não perde salvação, nada disso quando a gente se arrepende verdadeiramente. Mas ela acaba atingindo também o nível natural. Então, ao mesmo tempo que a minha boca pode ser bênção no mundo espiritual, ela pode ser bênção no mundo natural, e ao mesmo tempo que ela pode ser maldição no mundo espiritual, ela também pode ser maldição no mundo físico, né? E interessante que o Senhor nos perdoa no mundo espiritual. Ok, a gente resolve, mas é como se a gente houvesse plantado e a colheita ela vai ser feita no mundo físico, né? A colheita a gente não consegue fugir dela. Então, se eu plantei, falei algo contra minha esposa, ou contra o meu esposo, ou contra uma amiga, ou contra alguém, eu vou acabar colhendo daquele fruto que foi plantado, independente se eu me arrependo ou não. Então, é muito além de a gente se preocupar com o espiritual, é a gente preocupar com o resultado terreno daquilo que a gente está plantando, né? Sem dúvida, Aline, sem dúvida nenhuma. Esse é um excelente ponto. É a palavra, veja, ela é um dom de Deus. O poder de se comunicar é um dom de Deus. E sem Sim. dúvida ele permeia. A palavra ela permeia toda a nossa vida. Eu me lembro de coisas que eu ouvi como quando criança que até hoje representam bênção para mim. Lembra lá Jacó? A gente tem vários exemplos bíblicos, né? Sim. Esaú e Jacó, né? Aquela troca de bênção, né? Um vende a bênção. Então, isso era uma coisa muito séria, não era? Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar esses textos antigos, bíblicos, de uma forma assim muito abstrata. Claro, a gente está muito, Sim. em termos temporais, a gente está muito removida, né, do tempo da história. Então, tem coisas que são mais difíceis para a gente entender. Mas o poder da palavra ali, ele tinha um significado material, não era uma coisa assim, Sim. abstrata, né? Então, o poder de abençoar os nossos filhos, as pessoas, é incrível também como a gente perde tempo não abençoando através da palavra, né? Tiago lá, ele continua, né? Que é incrível, ele fala, é quase assim, é incrível. A mesma boca, a mesma língua que engrandece o nome do Senhor, também envenena. Bom, eu que estou usando o termo envenenar. O irmão que foi criado à imagem de Deus, ou seja, não faz sentido. Como que a minha boca pode louvar a Deus e desqualificar, não é? Aquele que foi criado à imagem de Deus. Sem dúvida. E tem sim, tem as consequências. Às vezes vamos falar a verdade, muitas vezes a gente paga aqui, né? No mundo material, digamos assim, eternamente por uma palavra maldita, né? Maldita mesmo, eu estou dizendo maldita, Mal colocado. espaço dita, mal colocada, que acaba virando maldita, acaba virando mesmo Sim. uma maldição. Muito bom ponto. Então, para finalizar, a nossa luta como cristãs, como mulheres cristãs, ela é muito grande no controle da nossa língua. Eu até estou especulando aqui que talvez Tiago estivesse sendo
irônico ao dizer que aquele que consegue domar a língua é perfeito, né? Porque ninguém consegue dominar a língua completamente o tempo inteiro. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento glorioso, como eu falei antes, aquele momento ali em que a gente exerce o autocontrole pela ajuda do Espírito Santo e não fala aquilo que não tem necessidade de ser dito. O inimigo de nossas almas, ele tem ciladas preparadas o tempo inteiro. E um outro ponto importante é que a fofoca, ele é um pecado socialmente aceito. Né? A gente fala irresponsavelmente sobre alguém e não há condenação, não há. Olha, eu me lembro de vezes que eu falei das pessoas dentro da igreja, não é verdade? E quantas vezes também a gente vai, se reúne com alguém, vai orar por alguém, aí fala do problema que a pessoa está enfrentando, dá a nossa própria opinião, tenta achar soluções, faz julgamento. Aí no final de tudo isso, a gente fala, ai, vamos orar por ela agora? Vamos orar por ele agora? Vamos orar por essa situação? Como que a gente tem que se vigiar? Eu gostaria de olhar agora Romanos 12, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos 12, de 1 a 2, que diz assim: portanto, irmãos, irmãs, né? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que esse renovar da mente, e eu acho que hoje em dia tem outros conceitos, né, da plasticidade do cérebro, em como a gente pode reaprender. A Bíblia já estava falando disso há muito tempo, isso é fascinante. Eu acho que Paulo está nos convidando a esse renovar também, claro, da mente, em como a gente pensa, e não se conformar com esse mundo. Por exemplo, não aceitemos mais a fofoca como a fofoca é um pecado, ela é socialmente aceita, mas ela é um pecado e nós temos que estar atentas em relação a isso. E nós temos recursos imensos. Essa minha palavra hoje, por favor, não é uma palavra negativa, essa nossa reflexão, porque há muitos recursos disponíveis, né, que Deus nos deu para vencermos a língua, para vencermos o nosso falar. Provérbios, o livro de Provérbios é repleto desses recursos. Vamos olhar rapidamente para nós finalizarmos alguns desses recursos que o Senhor Deus nos deu. Vamos lá. Salmos 34, 12 e 13. Salmos 34, 12 e 13. Diz assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmos 35, 28. Nem precisa ir muito longe, né? 35, 28. Diz assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Outro, Salmos 37, versículos 30 e 31. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Eu vou ler só esse versículo. Provérbios 10, 19. Eu quero provar para vocês que tem recursos. Provérbios 10, 19 diz assim: já lemos, inclusive, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. E Provérbios 12, 18. Prometo que depois desse só tem mais um texto. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha, gente, a palavra traz a cura. A gente cura através da palavra, não é verdade? Isaías 54, 50, versículo 4, que diz assim: o soberano, o Senhor,
Deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Nossa, é um texto para a gente escrever e botar assim na frente do rosto da gente quando acorda de manhã, não é? Vamos orar? Amém. E depois a gente vai conversar um pouco. Claro, eu vou, se eu puder responder qualquer pergunta, ouvir o comentário de vocês, eu gostaria muitíssimo. Vamos orar. Amém. Senhor, é muito sério saber que a nossa língua fala daquilo que o coração está cheio. Então, isso implica dizer que para nossa língua, nossa boca falar de coisas boas, o nosso coração precisa transbordar de coisas boas. Senhor, transforma o nosso coração, transforma a nossa cerne, a nossa essência, o nosso jeito de pensar. Reorganiza, Senhor, as nossas prioridades, reorganiza o nosso pensamento, como ele procede, de onde ele vem, que nós sejamos fontes de bênçãos num mundo que certamente precisa muito dessa palavra boa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Que palavra. Que coisa maravilhosa. E você levou a pensar exatamente isso, né? Olha como é muito sério o que está dentro de mim, né? Porque o que está dentro de mim, aquilo, a Bíblia diz que aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. Então, o que eu penso ao meu respeito é o que eu sou. O que eu penso ao respeito dos outros é o que eu falo. O que eu falo gera uma semente. E aquilo que eu semeei vai gerar um fruto. E que fruto é esse, né? E aí, isso a gente fez como se a gente estivesse fazendo a história da esquerda para a direita e depois a gente faz o contrário. Que fruto é esse que eu quero semear? Na verdade, que fruto é o que eu quero colher, né? Então, se eu quero colher um bom fruto, eu preciso de uma boa semente. Se eu quero de uma boa semente, eu preciso falar bem, coisas boas, né? Coisas que tragam bênção e cura na vida de outras. E se eu quero trazer cura, bênção na vida de outras, o que eu preciso estar pensando, o que precisa estar dentro do meu coração. Que coisa maravilhosa da gente. Sim, é uma palavra onde a gente vai ficar dias e dias pensando, e eu creio que não só eu, mas todas nós, a partir de hoje, cada vez que a gente for falar, vai ser mais fácil de que a gente escute o Espírito Santo dizendo, não, não diga isso. Não pense isso, fale assim, faça assado. Porque às vezes eu acho que ele até tenta, né? Mas a gente também não dá muito espaço para o Espírito Santo. Existe um estudo, que provavelmente você conheça, sobre a fofoca no cérebro, né? O que ela causa no nosso cérebro. E, na verdade, ela é viciante. Porque o nosso cérebro, ele gosta da fofoca. A fofoca, ela faz bem pro nosso cérebro. Só que não é porque ela faz bem pro cérebro que ela faz bem para todo o resto, né? Então, eu acho que vai trazer, né, um peso muito maior, assim, na hora de escolher as nossas palavras. Sim. E esse é um exercício contínuo. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. A minha irmã uma vez me falou uma coisa muito interessante que eu realmente levei a sério e foi uma coisa que ela disse que teve um peso para mim. Ela falou assim, que se nós tivéssemos condições de medir entre a nossa habilidade de ver o defeito do outro, de comentar sobre o defeito do outro e de medir a nossa capacidade de vermos o nosso próprio defeito, comentarmos sobre o nosso defeito, que deve ser uma discrepância muito grande, porque a nossa habilidade de ver o defeito do outro e comentar sobre o defeito do outro e achar soluções para o problema do outro é enorme. E muitas vezes a nossa, de analisarmos nossos próprios erros é muito menor, né? Então, se a gente for pensar nisso, tentar lembrar disso. Olha, eu estou falando dos defeitos de alguém, ou comentando, mas e os meus, né? E os meus. Então, mas não vamos desanimar. Esse, como eu falei, é um exercício diário, contínuo. A gente cai, levanta. Quando você se dá conta, você está pecando de novo no falar irresponsável. A gente se arrepende, volta e vai cometendo. Mas, claro, é preciso que haja uma vontade deliberada, né? Uma ação da nossa parte, um exercício de tentar se refrear
de falar, assim, Eu inconsequentemente. trouxe, eu trouxe um, não sei se seria um exercício, mas acho que dá pra gente usar como, né? Que é como se fosse um filtro que a gente pode usar assim. Então eu preciso primeiro pensar, né? Eu preciso como se eu estivesse fazendo uma peneira, usando ali 3 critérios. Antes de eu falar algo para alguém, eu preciso pensar, isso é verdade, né? Ah, mas eu não tô falando mentira. Às vezes a gente fala mentira sem saber, né? Foi lá no início Aham. você falou, às vezes a gente fala uma coisa sem a gente ter noção. Porque às vezes eu estou passando uma história para alguém que eu não vi, mas eu ouvi alguém me contar. Então, se eu ouvi alguém me contar, eu não sei quantos por cento de verdade tem nessa história. Então, se não é verdade 100% porque eu não pude atestar com os meus olhos, é um dos pontos desses critérios, deste filtro, que eu preciso me atentar. Então, eu não falo, né? O segundo é bondade nisso é algo de bom, vai trazer algo de bom para mim ou para quem está me ouvindo? Se isso não vai trazer algo de bom, eu também não falo. Eu guardo para mim. E o terceiro é se aquilo vai ser útil para mim ou para quem está ouvindo. Vou É. poder usar isso de alguma maneira? É benéfico de alguma maneira? Então, é um exercício que eu li essa semana. Uhum. E eu achei fantástico. Quer dizer, eu preciso pensar se é 100% verdade, se é bom e se é útil. E se não for, encerro aqui. Preciso do Espírito Santo para me dar esse domínio próprio, né? Que foi o que É, você falou. E é. vencer essa carne que tanto quer fofocar. Que tanto quer falar. E olha, e outra coisa, Aline, eu acrescentaria que não basta só ser verdade. Não basta só a gente analisar se é verdade. Por exemplo, nós vamos orar, digamos, vou dar um exemplo prático, nós vamos orar por uma amiga, uma irmã que está passando por uma necessidade. Digamos, vamos falar de um exemplo, ela caiu em Uhum. pecado. Olha, Sim. é verdade que ela adulterou, digamos, é verdade. Mas me cabe fazer algum comentário? Não, o julgamento é de Deus. O meu papel é de amá-la, é de orar por ela, é de orar por uma Sim. solução, é de orar por perdão na vida conjugal dela, para Deus sustentar. Verdade? Certo? Não nos Não há basta. bondade e nem utilidade de eu falar isso. Então não É, basta ser verdade realmente. Precisa ser bom e útil. Se eu ficar falando que exato. ela adulterou só porque é verdade, não basta. Não, não basta. É, e tem uma expressão, tem uma coisa que os americanos falam muito aqui. Eu não sei se, eu não me lembro se nós temos isso traduzido assim em português, se é uma coisa que a gente fala sempre, mas o americano diz muito assim, e eles ensinam isso às crianças. Eu não estou dizendo que eles têm perfeição nisso, eu só estou dizendo que é uma frase que eles usam muito e ensinam às crianças. Se você não tem nada bom para falar, não fale. Não fale. Não, não tem muito recurso, a gente não tem muito por onde se esquivar, não. É não falar, é resistir a essa. Porque, igual você falou, é bom fofocar. Não é bom, não é, eu não estou dizendo que fofocar é bom, Sim, mas o é gostoso, né? fofocar A é sensação. gostoso no sentido exato. Ah, ah, como eu falei, a nossa mente ela é literária, ela é uma mente é uma mente de letras, é uma mente das palavras. Então, quando nós Sim. ouvimos histórias, nós temos uma ansiedade natural para saber qual que é o final da história, qual que vai ser o desvendar dessa história. Lembra as novelas aí do Brasil? Antigamente, acho que nem é mais assim, porque eu sou do tempo da pedra, um dinossauro, mas era assim, a seguir cena dos próximos capítulos. Talvez algumas de vocês nem sabem o que que é isso, se já não se usa mais, porque cria em nós aquela expectativa. Sim. Então, mesmo que a gente Mas na não. verdade, tudo que é pecado, para a carne, a sensação é gostosa na hora, né? É, O problema do pecado não é a sensação que ele nos traz na hora. O problema do pecado é que ele é uma semente que não dá bom fruto. E é o que a gente vai colher dele. Então, como a fofoca é um pecado, ela acaba tendo esse mesmo sabor, vamos dizer assim, né? A gente é, saboreia na hora, ela é gostosa, mas depois vem o gosto amargo de final, que é a colheita. sendo. É, é. E eu não sei se alguém mais gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta, ou ah, Manda aí fiquem no à chat, pessoal. vontade.
Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Ou se você tiver mais alguma coisa, Aline, não foi minha intenção te interromper. Não, não, não. Não, ok. Anida, a Luciana tá aí. Dani, Cecília, Daiane, É, eu vi Simone, só gente um que eu daqui. conheço, eu vi o nome aparecer que eu falei, gente, minha prima, duas primas do Brasil, que Que legal, bem, muito muito feliz. bom. E, agora a gente estava falando, você estava falando aqui, eu lembrei e esqueci de falar. Uma outra coisa também que a gente vê muito, eu como conselheira acabo vendo bastante, né? De conversar com mulheres, que você falou sobre a palavra curar, né? A nossa palavra, ela tem o poder de curar. Eu como conselheira, às vezes acabo, pelo nosso conselheiro maior, sendo usada para, durante o aconselhamento, gerar cura. E a mesma palavra que a gente pode usar para gerar cura, às vezes foi uma palavra que foi usada para gerar essa dor na pessoa e fazer com que ela chegue até mim, né? Então, como a É, palavra tem o poder de magoar, como a palavra tem o poder de ferir e de matar às vezes a pessoa emocionalmente, espiritualmente. E a gente aqui no Mulheres de Joelhos, a gente está começando a trabalhar muito para a linha social, lidar com mulheres que são vítimas de violência doméstica, então tenho estudado bastante sobre isso. E quando a gente fala violência doméstica, a gente às vezes fica na cabeça violência só física, né, do apanhar. Mas na maior parte de incidência, no geral, a maior violência que as mulheres sofrem é através da palavra. olha, E é, toda a violência física, ela começa nessa, na violência através das palavras. Então a palavra é algo que a gente realmente precisa dar mais importância, né? Tanto é, ao que a gente fala, quanto ao que a gente também escuta, né? A gente pode tentar fazer um filtro também naquilo que a gente escuta, de não permitir que desça para o nosso coração e nos cause tanto mal, apesar de ser tão difícil, né? esse é Esse um ponto muito bom, sem é dúvida, difícil mesmo. Tem uma Flávia aqui muito. falando que tá com saudade de você, É, Rose. oi Flávia, eu não estou querendo comentar porque eu vou me distrair também, o meu telefone está numa posição assim que eu estou com medo dele cair. Mas O muito, meu também. nossa, que bom ver vocês, que legal, muito obrigada. Amém. Meu amor, eu quero só te agradecer. Foi assim uma palavra impactante, como eu imaginei, falei para você antes da gente entrar aqui, que eu já estava esperando que fosse algo que fosse mudar a nossa mente, né? A gente não tem que tomar forma desse mundo, como foi falado realmente aqui hoje, sofrer essa metanoia de mudança de mente mesmo. A gente já nasce meio que convivendo com a fofoca como uma naturalidade, né? É um pecado que lhe é É, aceito, como você falou, mas a gente precisa não se conformar com esse mundo. Precisamos estar aqui sim para ser mulheres que usam a palavra para curar, né? Mulheres sábias que usam a palavra de maneira diferente do mundo. A gente precisa falar coisas que sejam bênção, que sejam verdade, que sejam bondade, que tenham utilidade, que sejam para cura. Palavras que nos tragam bons direcionamentos. E eu creio em nome de Jesus que hoje tudo que você falou aqui caiu em solo fértil, não só na minha vida, mas aí na amém. vida de tantas mulheres que estão online e nas que vão ver depois, porque tem muitas aqui no Brasil que hoje não poderiam ver, me mandaram mensagens avisando. Mas eu creio que essa palavra foi assim um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Viu? Hum, Muito, muito obrigada. Ó, tem um comentário aqui. é. Inclusive, a violência emocional tem que provar para que seja aceita como violência. É Essa é a um minha assunto amiga muito delicado. Nora. É, Linda. é. Aqui no Mulheres de Gênesis a gente está indo para esse direcionamento aí, a gente está com um movimento para isso. Em breve virão novidades, em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, meu amor? Seja Eu que sempre muito bem. agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estou vendo pessoas da minha família, amigas. Muito obrigada. Eu não estou vendo, vendo, porque eu só vejo a Aline, mas eu estou conseguindo ler alguns comentários aqui. Muito obrigada. E Aline, uma honra, foi uma honra e uma responsabilidade. Eu espero que tenha tido, de fato, algum valor e eu reflito sobre essas coisas também com seriedade, embora caia.
muitas vezes, mas foi um prazer poder partilhar com vocês. Eu só gostaria de... Me ocorreu um pensamento, não um pensamento, mas um pequeno trecho, eu me lembrei de um trecho de um livro que eu gostei muito. É um autor irlandês, ele faleceu subitamente. O nome dele é John O'Donoghue. Ele escrevia lindamente, e tem um livro. Ele escreveu uma coisa que eu nunca me esqueci, que ele diz o seguinte, que nós, como filho de Deus, muitas vezes a gente insiste em viver como indigente, quando na verdade nós carregamos em nós uma capacidade imensa que Deus nos deu de abençoar através da palavra. Amém. É verdade. Uhum. Forte demais, né? Muito forte. Que É. Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos Amém. tomar posse aqui dessa palavra. Amém. Então, que você possa receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que você possa continuar sendo tremendamente usada, não só aí onde você está, mas aonde quer que o Senhor te levar. Que aonde os seus pés pisarem, que seja possuído por herança. E que você faça a vontade de Deus em todo o tempo, até o último suspiro da sua vida. Que o Oh, Senhor te abençoe e te prospere abundantemente, em nome de Jesus, viu? amém, Aline. Muito obrigada e boa noite a todas. Mais uma vez, meu coração tá cheio, tá fazendo cócega, como a gente fala. Meninas, meus amores que estão aqui, princesas do Senhor, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Já vamos começar hoje a usar a palavra para abençoar, para profetizar bênção sobre a vida das pessoas. Segunda-feira, tenho vendo um monte de carinha aqui que vai na célula. Nós temos uma célula presencial que está sendo uma bênção. Se eu soubesse que era tão bom, tinha começado antes. Quem sabe a gente chega numa célula aí nos Estados Unidos, hein? Quem Olha que sabe? bênção. Quem Uhum. sabe? Vamos orar, vamos orar. Deus abençoe. Um beijo Amém. para vocês. Beijo, Um excelente gente. dia. Beijo. Tchau, tchau, todo mundo. Beijo. Tchau.